Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, entrai no mais íntimo do meu coração, purificai a minha alma, o meu interior, e conduzi-me neste encontro com a Trindade. Coloco-me, Senhor, nesse momento, à tua disposição, para que o Senhor possa encher-me com a força do teu Espírito e também com a sabedoria, para que por meio dessa palavra eu me sinta satisfeito pela sua vontade e pelo seu amor. Hoje é sábado da 18ª semana do tempo comum e o Evangelho é Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, nesse evangelho de hoje nós vemos mais uma cura realizada por Jesus. Ele cura o epilético, filho de um pai que reconhece a grandeza e a força que saem de Jesus e que Jesus é capaz de devolver novamente a saúde, a integridade àquele filho que está passando por dificuldades. Porém, Jesus curou após um momento em que os discípulos, pela falta de fé, não conseguiram realizar a cura. É um episódio que se passa logo após a transfiguração. Jesus havia subido ao alto da montanha com Pedro, Tiago e João, e os outros 9 ficaram embaixo. É a esses 9 que o pai desse filho epilético primeiro se dirige. Porém, os 9 discípulos que ficaram embaixo não demonstraram fé, não tiveram fé. Nos lembra também aquele episódio do Antigo Testamento, quando Moisés sobe para se encontrar com Deus e o povo que fica embaixo na montanha constrói um bezerro de ouro para si. Ao invés de manterem a fé, manterem a fidelidade a Deus, infelizmente caem na infidelidade. Aqui estão os discípulos de Jesus. Quando nos falta a fé, infelizmente também nós transitamos pela infidelidade com o nosso Deus, pela quebra da aliança com Ele. Jesus nos chama a atenção que mesmo uma pessoa com uma pequena fé seria capaz de grandes realizações. Uma fé pequena do tamanho de uma semente de mostarda. Mas parece que nem isso os discípulos demonstraram. No mundo no qual nós vivemos, acompanhamos essa triste realidade a cada dia, onde as pessoas demonstram cada vez menos fé, cada vez menos interesse pelas coisas de Deus, cada vez menos empenho para demonstrar o seu amor, a sua fidelidade a Deus. E nós temos uma expressão nesse evangelho de hoje que nós a repetimos muitas vezes: a fé move montanhas. É lógico que
ter fé não vai fazer com que uma montanha seja retirada da nossa frente, mas é um termo para poder dizer: se nós temos uma montanha à nossa frente, ou a gente passa por cima dela, a gente escala essa montanha para chegar do outro lado, ou a gente precisa fazer um desvio. Quando a gente enxerga uma montanha na nossa frente, quando a gente enxerga um obstáculo, uma dificuldade, um grande problema, ter fé nos faz não mais ver aquela montanha, aquela dificuldade, aquele problema como algo que nos impeça de continuar o nosso caminho. Isso quer dizer que a fé nos ajuda a retirar todas as dificuldades do caminho. Quem tem fé também tem uma facilidade maior para retirar os obstáculos que a impedem de continuar caminhando. Por maiores que sejam as montanhas que estão diante dos passos na nossa vida, elas não nos impedirão de caminhar se a gente confia verdadeiramente em Deus. Há um outro detalhe também nesse evangelho, e eu quero chamar a atenção de cada pai nesse momento, sobretudo porque estamos hoje às vésperas do Dia dos Pais. O evangelho apresentou um pai de joelhos em oração pelo seu filho. Você que é pai e me escuta nesse momento, você tem consciência do quanto é preciosa diante de Deus a sua oração quando você dobra os seus joelhos diante de Deus e pede pelos seus filhos? Jesus teve compaixão do filho epiléptico, do mal que estava sobre a vida daquele filho. Mas o pai também foi motivo para gerar a compaixão no coração de Jesus. Jesus teve profunda compaixão pela oração de joelhos daquele pai. Por que essa oração foi tão poderosa? Por que a oração de um pai ajoelhado é tão poderosa? Normalmente, as mães rezam mais do que os pais. Mas quando um pai se dobra reverente em adoração diante de Deus para rezar, o poder ali se manifesta. Deus, que é Pai, acolhe os pedidos de oração de todos os pais que a Ele se dirigem. Esse evangelho nos leva a refletir sobre a oração do Pai, mas também tantas vezes que, infelizmente, nós não somos atendidos de forma imediata na oração. Será que a gente se desaponta com Deus ou a gente entende que Deus quer que a gente seja mais paciente, mais perseverante ou até mais humilde quando a gente reza? Nossa oração não é atendida e, às vezes, quando não é atendida, Deus tem um objetivo de nos fortalecer ainda mais na fé. Pessoas de fé realizam aquilo que parecia impossível, como o evangelho de hoje termina. Jesus termina dizendo exatamente isso: e nada vos será impossível. Para expulsar o mal de nossas vidas, é preciso uma fé especial. E o mal vai muito além das tentativas do diabo e do demônio de nos causar mal. Infelizmente, o mal retira toda a nossa capacidade de construir uma vida boa, de construir uma vida feliz, de continuar o nosso caminho. O mal nos faz ver a montanha como um obstáculo impossível de ser escalada, de ser, inclusive, da gente fazer o nosso caminho para nos desviar dela. O mal nos tira toda a capacidade de confiar em Deus, mas também de confiar nas nossas capacidades. Mesmo que alguns dias sejam mais difíceis, nunca se esqueça de que sempre temos um dia novo a cada dia. E, caro Pai, às vésperas do seu dia, não deixe de rezar pelo seu filho, porque quando Deus, que é Pai, vê um pai de joelhos, Deus tem compaixão. Senhor, hoje, pela tua graça, vou rezar para ouvir
e discernir o que queres purificar em mim e buscar o sacramento da reconciliação assim que possível. Ó meu Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu tenha um coração limpo e estou disposto a pagar qualquer preço de sacrifício que o Senhor me pedir. Mostra-me, Senhor, onde preciso de ser purificado e me dê forças para fazer o que for necessário, para que eu também possa mover montanhas em seu nome e para a sua glória. Deus abençoe você, Deus abençoe cada pai de joelho, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.